Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra poderosa, uma palavra que pode mudar a circunstância na qual você está vivendo hoje. Eu quero ler para você no livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz assim: mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor seu Deus estava com ele. Nós lemos então o segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, versículos 7, 8 e também o versículo de número 9. Asa era o rei e ele ouviu a palavra que o profeta trouxe. A palavra do profeta, a palavra do homem de Deus disse assim: mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, a obra que você faz será recompensada. Irmãos, não existe obra maior do que seguir Jesus Cristo. Pega tudo que é podre, tudo que o Espírito de Deus mostrar para você que na sua vida é uma abominação, é algo que está fazendo separação entre você e Deus. Tudo aquilo que é um altar ao pecado, arranca fora. Abandona o pecado. Jesus, quando foi confrontado pelos religiosos sobre uma situação da mulher que foi pega em flagrante adultério, eles queriam ali tentar Jesus. E Jesus disse: aquele que tiver sem pecado, arremesse a primeira pedra. Ninguém arremessou, porque todos temos pecados. E aí então Jesus vira para ela e fala assim: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela: não, Senhor, ninguém me condenou, ninguém está com a pedra. E Jesus disse: tá bom, eu também não te condeno, vai e não peque mais. A palavra não termina ali, eu também não te condeno, porque naquele momento ela não foi condenada. Se ela continuasse com as práticas no dia da prestação de contas com Deus, ela seria condenada. Mas ali Jesus deu mais uma oportunidade para ela. Cada dia que você acorda e levanta da sua cama é mais uma oportunidade que Deus está te dando. Olha, irmão, caminhe cada dia na presença do Senhor. Eu não sou perfeito, você também não vai ser perfeito aqui, mas eu preciso ser hoje melhor do que eu fui ontem. Preciso ser a minha melhor versão hoje do que eu fui ontem. E amanhã eu preciso estar melhor do que hoje. Porque eu preciso seguir os passos de Jesus. Preciso buscar imitar Jesus. Como o apóstolo Paulo disse: sejam vocês também meus imitadores, como eu sou de Cristo. Na palavra que nós lemos,
O profeta disse para o rei: mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Tem pessoas que estão abandonando a obra porque julgam que a recompensa que elas querem está aqui. Talvez por causa de um relacionamento, talvez por causa de uma promessa de trabalho, eu não sei, mas existem recompensas imediatas que estão fazendo pessoas largarem a obra. Estão olhando para trás. Olha, irmãos, a esposa de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal na hora. O apóstolo Pedro caminhou sobre as águas. Ele saiu do barco, ele colocou o primeiro pé e o segundo pé também. Ele caminhou sobre as águas até Jesus. Só que antes de chegar em Jesus, antes de poder abraçar Jesus, ele olhou para as ondas. Não olhe para as ondas. Não olhe para aquilo que possa seduzir. Não troque a recompensa que está na mão de Deus por um abraço, por um afago, por um carro novo, por dinheiro, por reconhecimento, por um tapinha nas costas. Não faça isso, mas permaneça na fé, na esperança e no amor. Siga Jesus, irmão. Siga Jesus. Sejam fortes. Não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de Deus será recompensada na vida de vocês. Nós precisamos fazer a obra de Deus. A obra de Deus é essa: que aqueles que são chamados deem ouvidos e sigam a Jesus, porque as ovelhas de Jesus escutam e conhecem a voz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Olha, não desista não. Não olha para trás não. Não troque a recompensa de Deus por um casamento, por um carro, por uma posição social. Não troque por nada nesse mundo. Olha, se você está vivendo um namoro e a sua namorada, o seu namorado não confessam Jesus e talvez tenham te dado um ultimato, ou você larga esse negócio de ser crente, ou então a gente termina aqui. Irmãos, é melhor terminar. O jugo desigual não dá certo. Você não pode colocar um carro de boi puxado por um boi e um cavalo. Não vai dar certo. Você não pode colocar um boi, um touro forte e um cabrito para puxar o carro de boi. Não dá certo. Os dois precisam estar na mesma fé. Então não troca. Talvez alguém diga assim: olha, se você continuar nessa fé, você vai perder o seu emprego. Olha, irmão, é melhor perder o emprego do que negar Jesus. Então fica na fé. Deus te abençoe.